Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Acender as luzes para mim. Glória a Deus. Amados irmãos, se você puder, pegue sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. E eu quero trazer hoje a segunda mensagem da série que Deus colocou no meu coração sobre Apocalipse, a volta de Jesus. Preguei a primeira mensagem, do qual ressaltava a necessidade de nos prepararmos como igreja, de nos alinharmos como igreja do Senhor Jesus, para que Deus possa falar ao nosso coração. E hoje eu quero trazer uma palavra também, uma palavra que venha de encontro. E o tema dessa mensagem, dentro da série Apocalipse, é a noiva que se prepara. Com ênfase, santidade e vigilância até o fim. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Uma das parábolas também mais enigmáticas é um enigma, né? Da parte de Jesus. Porque muitas vezes não compreendida ou mal compreendida. E nós vamos estar vendo sobre essa fala de Jesus, arremetendo ou protegendo ou trazendo discernimento sobre a própria igreja, sobre a sua vinda. Os sinais que romperiam e precederiam a sua volta. E diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram à prudente: dê-nos um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês? E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Deus, por esta mensagem que o Senhor mesmo proferiu aos seus discípulos para orientá-los de quais seriam o momento da sua vinda, Senhor. E de que forma nós deveríamos nos preparar para quando o Senhor fosse voltar. Paizinho, toma a minha vida, o meu coração. Deus, que eu seja um instrumento para a tua palavra, Senhor. Pai, também abra o coração dos meus amigos e irmãos que aqui estão. Que ao sairmos daqui, ó Deus, não sejamos mais como as imprudentes, mas sejamos como as prudentes, ó Deus, que não sabem o dia, mas estão aguardando a volta do nosso Senhor. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Sente-se no seu lugar.
Amados irmãos, como pronunciei a este texto, estamos aqui diante de uma passagem enigmática. Falei certo agora, né? Mas nós precisamos entender algumas das particularidades desse texto, porque isso aqui não é somente uma passagem, mas também ela tem uma conotação cultural de como os casamentos se procediam e aconteciam naquele tempo. Jesus estava falando de algo da sua realidade. Jesus, olhando para os seus discípulos, ele disse: olha, a vinda do Senhor é semelhante a um casamento. Porque é isso que nós vamos ter. É o casamento da noiva, que é a igreja do Senhor Jesus, com o noivo. E esse deve ser o nosso maior anseio. Esse deve ser a nossa maior vontade. E Jesus, usando esse contexto cultural, ele disse: olha, é semelhante a 10 virgens. E olhe bem, amados, parece no texto que as 10 virgens são a noiva. Mas não é assim. Essa expressão, poderíamos dizer, um casamento sem a noiva. A visão de um casamento sem a noiva. Porque aqui não nos é apresentada por Jesus a noiva. Mas qual era o contexto? O casamento na antiguidade, no tempo de Jesus, no tempo bíblico, ele se dava em 3 tempos. Primeiramente, o namoro, ou a conversa, não é pegação como tem hoje, né? Do qual primeiro as pessoas se experimentam, para depois ver se dá certo. No tempo de Jesus não, nós vamos casar e fazer dar certo. Porque assim também deve ser a nossa visão com Cristo. Se nós casarmos com Cristo para termos um relacionamento de necessidade, talvez na hora que você passar pelas aflições da vida, você não permanecerá unido com o noivo. Porque um casamento ou uma união de necessidade, eu não vou por aquilo que é certo, eu vou por aquilo que o meu coração deseja. E a primeira coisa com Cristo que nós devemos saber é que Ele não está posto para realizar os nossos sonhos. Ele não trabalha na empresa Tabajara. Seus problemas acabaram. Não, não é assim. Cristo nos chama para ter uma caminhada com Ele. E o prêmio é no final. O prêmio é no final. Aqui na terra, talvez, como ele disse, vocês passarão por aflições, vocês terão momentos de angústias, vocês terão paz, sim, em meio à guerra, em meio à luta, vocês terão tudo. Mas entenda, o prêmio de vocês é na glória. Foi o que Jesus falou. Por quê? Porque eu vou agora para o meu Pai. Eu vou lá preparar uma morada, uma casa com muitos quartos. Mas um dia, quando essa casa estiver preparada, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Essa é a promessa de Cristo. Essa é a promessa de Cristo. Mas eu preguei na outra mensagem quais seriam os sinais da volta de Cristo. Quais seriam os sinais que precederiam a volta de Cristo? Guerras, rumores de guerras, lutas, fome, peste, que tudo já está acontecendo. E o último sinal que eu trouxe como evidência foi justamente essa união agora do presidente Trump. Quem estava aqui ouviu, do qual há uma profecia de que nos últimos dias antecedendo a volta de Cristo haveria paz. Levantaria um que traria uma paz subjetiva sobre a terra. E é justamente isso que nós estamos vendo. Muitos serão enganados por uma falsa paz, ao ponto que Jesus mesmo disse: eu vos dou a paz, mas não dou paz que o mundo dá. Nós precisamos entender sobre isso. Nós precisamos entender como as coisas funcionam. Para que nós não estejamos lá no último dia ao encontrarmos com o nosso Senhor, do qual todos nós, sem exceção de nenhum, ao ponto que a Bíblia lá em Apocalipse vai dizer, preto, branco,
todas as nações, todas as línguas, todos terão que se apresentar diante do Senhor, diante do trono branco. Nós teremos um encontro com o Senhor. E nesse encontro vai haver uma divisão. Passai para o gozo eterno, filhos amados, ou partir para o inferno, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. O que é que vai definir? Não é a salvação de Cristo, porque a nós foi nos dado todos. Ao ponto que o próprio Jesus vai dizer, talvez numa família, um vai ser levado e o outro não. O que está dizendo é isso? Não é a cruz, não é o sangue que não foi derramado, mas sim a aceitação desse sangue. É a aceitação desse sangue, ao ponto que eu também disse, que o que nos leva para o inferno, o que nos tira da presença de Deus, não é o pecado. O que vai levar muita gente para o inferno não é o pecado. Pastor, como assim? Não é o pecado. O que vai nos levar para o inferno é não aceitar a salvação vinda de Cristo. Pecado, nós já estamos. A própria Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. Nós estamos diante do pecado, nós estamos dentro do pecado. É como se alguém estivesse numa enfermidade para a morte. E chegasse uma pessoa e dissesse, olha, essa ampola, esse remédio é o único remédio do mundo que pode te dar a cura para o teu mal. E você escolher, eu não quero tomar. Mas é a única coisa que vai te salvar. Mas eu não quero tomar. Mas você vai morrer. Eu vou morrer porque eu não quero tomar. É isso que vai nos levar para o inferno. A salvação foi dada a todas. João 3,16, o capítulo central da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de uma tal que deu seu Filho para que todo não, mas tenha. Para quem foi dado isso? Para todos. É todos. Diga assim, todos é todos. Todos é todos. Então, amados, nós precisamos entender que o mundo está seguindo o seu fluxo. Jesus não está perdido. Deus não está perdido. Deus não está confuso com as coisas. É nós que estamos olhando para a nossa barriga, que estamos olhando para as coisas terrenas, deixando de nos atentar para as coisas do céu, e isso também é uma artimanha satânica. Tá? É uma artimanha satânica, de qual Satanás vai nos envolvendo, nos enredando com as coisas da vida, nos dando alegrias passageiras, nos dando paz passageiras, e nos desfocando daquilo que é real, daquilo que é necessário, daquilo que é importante. Ao ponto que muitos de nós, e a igreja do Senhor Jesus, qual é a realidade dessa igreja? A realidade dessa igreja está em capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse. Uma igreja fria, uma igreja morna, uma igreja que o próprio Senhor Jesus, eu estou dizendo não da igreja presbiteriana renovada de Santarém, estou falando do contexto geral da igreja do Senhor. E olhe bem, Jesus não vai vir buscar uma placa, Ele não vai vir buscar uma cidade, Ele vai vir buscar um povo, e esse povo vai ser uníssono na volta de Cristo. É um povo de todas as nações, ao ponto que vai sair como um relâmpago do ocidente até o oriente, todos vão ver no mesmo momento. E a Bíblia diz que a terra e o mar vai dar seus mortos, primeiramente, no arrebatamento. Depois quem? A amada igreja. Os salvos vão subir para se encontrar com Cristo, completando as 70 semanas de Daniel. Ali é 70 anos, 70 semanas, do qual nós entendemos que são 7 anos, 3 anos de bênção aqui na terra, 7 anos vai estar acontecendo a boda do cordeiro. Boda é um nome arcaico, antigo para casamento, para cortejo. Vai estar acontecendo lá no céu, 7 anos de boda, 7 anos de festa, de preparação. E o que é que vai estar acontecendo na terra? 3 anos e meio de bonança, do qual o mundo inteiro vai entender que é a paz que eles precisavam, que é tudo que eles precisavam.
3 anos e meio vai enredar a muito, ao ponto que a Bíblia vem dizer que muitos, até dos escolhidos, se perderão nisso. Após 3 anos e meio, Satanás vai mostrar a sua cara através dos seus enviados, através da besta, através do anticristo. E aí, meu amado irmão, irmã, servos do Senhor Jesus que está aqui hoje, aí que é o problema. Porque hoje nós temos o Espírito Santo. Hoje nós temos o sangue de Jesus que nos cobre, que nos lava, que nos abençoa, que nos purifica. Mas para toda a salvação, entenda, não tem almoço grátis. Não existe almoço grátis. Para toda a salvação alguém teve que morrer. Porque o pecado, qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? Alguém teve que morrer para esse salário ser pago. Graças a Deus que não fui eu e nem você, mas foi o nosso Senhor que deu a sua vida, mesmo não tendo pecado, ofereceu o seu sangue para nos lavar e nos redimir de todo o pecado. Aleluia por causa disso. Mas a Bíblia vai me dizer que após os 3 anos e meio, quando a besta reinar neste mundo, a coisa vai ser diferente. Alguém vai ter que morrer, mas daí não vai mais ser o Espírito Santo e nem Jesus, porque o Espírito Santo já entregou à igreja. Agora, pode haver conversão? Pode. Só que alguém tem que morrer. Quem é daí? A pessoa. O sangue vai ser derramado. Do qual vai ser aquela pergunta: você rejeita Jesus? Você nega Jesus? Você nega? Nego. Então, beleza, pode viver aí. Pega a marca da besta e pode viver tranquilamente. Não, eu aceito o Senhor Jesus. Eu não nego a Jesus. Eu vou servir ao meu Senhor. O que a Bíblia diz? Morte. Morte. Vai ser morto. Só que aí tem um detalhe. Morreu por Cristo. Tchum. Morre aqui na terra. Acorda na glória eterna. Tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. E Jesus vem nos dizer qual era a imagem do final dos tempos da igreja. Jesus traz uma série de citações. E essa parábola em especial vem dizer isso. Como funcionava? O casamento se dava durante 1 ano. Vocês podem olhar isso por alguns respaldos. Quando Jesus foi nascer, ele nasce através do Espírito Santo a Maria, mas José e Maria não tinham ainda se casado. Ele estava cortejando, estava tendo justamente a boda. Eles estavam em cortejo durante 1 ano. Então acontecia dessa forma. E olhe bem, o noivo estava lá na casa do seu pai. De repente ele e os seus amigos, os seus familiares, saíam em um cortejo. Saíam em um grupo, uma procissão. Iam pelas cidades. Passavam na casa da noiva. Pegavam a noiva. Toda aquela turma. E voltavam para o lugar, ou iam para o lugar que geralmente era a casa do noivo, a casa do pai do noivo. Essas 10 virgens eram moças que elas seguiam na procissão e cada uma tinha em suas mãos justamente uma lamparina. Uma lamparina, um candeeiro, seja lá o que for. Dentro desse candeeiro era colocado, como se fosse isso daqui, era colocado óleo dentro. Aqui tinha um paviozinho, um paninho, eles acendiam aquilo e essas noivas, essas virgens, elas caminhavam para ir iluminando o caminho. Estão me entendendo até aqui? Amém? Elas caminhavam com o noivo, essas meninas iam para iluminar o caminho. Só que a Bíblia vem me dizer que nesse contexto, o noivo, aconteceu o que com o noivo? Atrasou. Elas estavam preparadas e já era noite, porque
geralmente acontecia à noite, e o noivo se atrasou, sabe lá por qual motivo, e a Bíblia diz que à meia-noite o noivo chegou. E essas meninas, já na boca da noite, ligaram a sua lamparina, só que a Bíblia vem dizer que tinha 5 insensatas e 5 prudentes. Algumas versões vêm dizer nécias, que é a mesma coisa de loucas. É a mesma coisa de loucas. E essas meninas, 5 delas trouxeram o seu candeeiro, a sua lamparina com o óleo, mas também trouxeram do lado, junto, mais um pote com mais óleo. Sendo prudente, olha, talvez o que está na lamparina não dê, eu coloco mais e eu espero o noivo chegar, porque eu não sei quando ele vai chegar. Mas a Bíblia diz que 5 eram insensatas, loucas, eles só levaram o que estava na botija. E a Bíblia diz que o noivo se atrasou, nesse atraso acabou e ela falou, está acabando, vão buscar, vão sair por aí, vai comprar, desesperada. E quando elas saíram, foi justamente nesse momento que o noivo chegou. O noivo chegou, passou, foi em direção ao lugar da festa, trancou-se a porta. Quando trancou a porta, elas chegaram neste lugar e agora não poderiam mais entrar. E elas bateram na porta, desesperada, deixa a gente entrar, Senhor. Aí qual foi a palavra do Senhor? Eu não vos conheço. Amados irmãos, naquele dia, para aquelas 5 moças imprudentes, a porta se fechou. E não teria mais como voltar atrás. Mas eu quero dizer algo a você. Hoje ainda a porta está aberta. Hoje ainda a porta está aberta para a sua vida. Talvez você tenha vivido como um nécio, como um insensato, como um louco, apaixonado pelas coisas desse mundo. E você tenha esquecido das coisas de Deus. Mas hoje quero voltar a dizer, a porta ainda está aberta. Ainda há condição de você buscar no Espírito Santo o óleo da unção que irá te resguardar até a vinda de Cristo. E eu quero trazer nessa linha de raciocínio, eu quero trazer algumas verdades ao nosso coração. Entendendo que a volta de Cristo, ela não é uma mera conversa fiada. Tomara que você não tenha isso no seu coração. Diante de Deus, tomara que a sua vida não tenha sido tão frustrante ao ponto de você não acreditar na maior verdade que existe na face da terra, que é a volta de Cristo. Tomara, em nome de Jesus, que Satanás não tenha roubado o seu coração, colocando no seu coração paixões mundanas, paixões desse mundo, ao ponto que você ache que está tudo bem. Em nome de Jesus eu peço isso. Se Satanás conseguiu mascarar o teu coração, hoje eu peço em Cristo Jesus que essa máscara caia, que essa coisa terrível saia do teu coração e você perceba quão iminente é a volta do nosso Senhor. Porque é certo que também nem todos estão preparados. É certo que, pelo contrário, parece-me que no tempo de Jesus estava empate, 5-5. Mas me parece que hoje já não está mais 5-5. Parece que Satanás conseguiu entrar no coração das pessoas. E olhe bem, gente, eu me converti ainda em um tempo que era difícil nós termos um culto em que não tinha um endemoniado para ser liberto.
Pelo contrário, nós ficávamos em oração, em jejum. A gente jejuava para quê? Para não passar vergonha de Satanás. Que é o quê? Satanás, nós luta karatê com ele. Pode vir. Nós tipo, olha, parece que era isso. A gente se preparava para as coisas do Senhor. Não tinha um culto que não tinha batismo com o Espírito Santo, que não tinha dons de língua, que não tinha conversão, que não havia demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas. E hoje? Hoje parece que nós estamos aleatórios sobre essas coisas. Parece que nós estamos... é uma coisa que o pastor prega lá. Mas a volta de Cristo é real? Não é uma coisa que tem lá no domingo à noite, eu vou, visto minha roupa de santo e de santidade, entro no culto, bato o meu cartão, mando um sinal para o céu e está tudo certo. A verdade é que não é assim. É mais um enganado. É mais uma pessoa que acha que está salvo, mas não está. A volta de Cristo, ela é real. Jesus deixou claro, eis que venho e não demora. Guarda o que você tem, para que até o que você tem não seja tomado. Amados irmãos, ser cristão não é somente esperar. Não é somente isso. Não é disso que Jesus está dizendo. Não é só ficar como o profeta Raul Seixas diz na sua pregação, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Os antigos aí deu risada que conhece a música, né? Não é só isso. A vida do cristão não é só esperar. A vida do cristão é viver preparado. É estar preparado para a volta do Senhor. É estar preparado. Por quê? Porque, amados, a pergunta que Deus nos faz hoje é: como está a tua lâmpada? A tua lâmpada, o seu fogo, já está mais fraquinho que choquinho de pilha? Ou você vem para o culto meio capengando, se arrastando para tentar dar uma ligada no 220. Na segunda-feira, tu sai daqui no domingo todo elétrico com Jesus, mas na segunda-feira já está morrendo de novo, parecendo essas baterias do Paraguai. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo que nós precisamos ter discernimento e esperar com muita clareza e amor à volta dele. E a primeira verdade, olhando para essa passagem das 10 virgens, e olhe bem, eu disse no início que as 10 virgens não eram a igreja. As 10 virgens é eu e você. Quem é a noiva? É toda a igreja. As 10 virgens é eu e você. Aqui está falando de mim e de você, do qual nós precisamos nos atentar para o nosso óleo. E entenda, não tem como emprestar óleo do outro, não tem como ir para o céu agarrado na batina do outro. Não tem como, a salvação é pessoal, é individual. Não é porque o teu marido não serve a Deus que você não pode servir. Não é porque a tua esposa não serve a Deus que você não pode servir. Josué disse: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É decisão pessoal. É nós que precisamos decidir qual é o ritmo de vida que nós vamos ter. Talvez aqui nessa terra você não terá tudo, mas eu digo uma coisa: você terá o céu, que é mais do que tudo. É mais do que tudo. A noiva que se prepara, ela vive em santidade. Pega comigo aí, 1 Pedro. 1 Pedro, ou como diz os antigos, 1 de Pedro,
capítulo 1. Pedro, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 15 e 16. E 16, do capítulo 1 de 1 Pedro, que diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que o fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A palavra santo, amados, ela não é algo para colocar alguém num pedestal, não é algo para colocar alguém sobre um carro. A palavra santo vem do termo separado. A palavra santo, santificar, é separar. É como se você pegasse um pacote de feijão, o que tem ali dentro é feijão. É um monte de feijão, parece ser iguais. E você ir lá, pinçar no meio daquele monte de feijão, você pinçar um daquele feijão, e você ir lá na terra, e somente aquele feijão você plantar na terra. O que é esse feijão? Ele é santo dos outros. A palavra santo é separado. A palavra de Deus nos chama a sermos santos, sermos separados, mesmo em um mundo hostil, mesmo a um mundo pecaminoso, onde todos estão correndo para o lamaçal do pecado, onde todos dizem que querem fazer o mal, que querem caminhar para isso, e você no meio de uma família impura, no meio de um trabalho impuro, no meio de uma empresa impura, no meio de um bairro impuro, no meio de uma cidade impuro, você decide ser santo, dizendo: eu não compactuarei com o pecado, mas eu serei santo. Isso é esperar a volta de Jesus. A santidade, amados, aqui ela não é perfeição. A santidade requer de nós separação, é viver de uma forma diferente. É viver de uma forma que ande, que agrade o coração do Senhor. Que agrade a vontade de Deus, porque é a Ele que nós devemos a nossa vida. É a Ele que nós devemos o sangue que foi dado por nós. Somente a Ele. Separar é viver de uma forma diferente, é pensar diferente, é andar conforme a vontade do Espírito, mesmo, como eu disse, no mundo corrompido. É você decidir fazer o certo, mesmo que todos ao seu redor estão fazendo errado. É você decidir ser santo no seu casamento, mesmo que todos os seus amigos estão dizendo: olha, pode trair, pode fazer isso. Não. E eu lembro muito bem de uma vez que eu tive que, como nós dizemos, né, tive que peitar. Eu tive que falar duro com o meu pai. O meu pai, até um pouco antes da sua morte, eu ganhei o meu pai para Jesus uma semana antes dele falecer. Eu estava cuidando do meu pai com câncer terminal, e dentro da minha casa eu ganhei o meu pai numa sexta-feira. Na outra sexta-feira ele faleceu. Eu ganhei o meu pai e batizei o meu pai em cima da cama com uma garrafinha de água, para a glória do Senhor Jesus. Mas um dia eu fui passear na casa do meu pai, e o meu pai era muito prostituto. Você não tem noção o quanto meu pai era prostituto. E um dia eu cheguei para o meu pai, conversando com meu pai, e ele falou assim: rapaz, você tem que arrumar mais uma mulher. Você tem que... Eu falei: pai, mas pelo amor de Deus. Ele falou: não, você não pode contar para sua esposa. Você pode fazer. Teve um certo momento eu falei: mas peraí, é o Satanás que está falando através da vida do meu pai, uai. Isso não é conselho de pai para filho. Eu falei: pai, peraí. Pelo amor de Deus, deixa eu fazer o senhor entender. Essa maldição que o senhor chama de machismo,
Essa maldição vai acompanhar só até o Senhor. Para minha família eu não quero. Para minha vida eu não quero. Eu não quero essa maldição da prostituição na minha vida e para a vida da minha família. Não. Eu rejeito as suas palavras. Eu não assumo as suas palavras. Essa maldição vai ficar até a tua vida, não na minha. Ele parou, olhou, baixou a cabeça, não falou mais nada, entendeu o recado. Nunca mais o meu pai me chamou para pecar. Amados, viver santo não é ser o melhor, mas é ser diferente. É caminhar de uma forma diferente. É pensar de uma forma diferente. É esperar Jesus, que pode chegar a qualquer momento. Ei, eu não sei se você sabe, mas agora, nesse instante, está morrendo alguém. Eu não sei se você sabe, acabou de morrer mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Olha para o irmão do teu lado, vê se ele não morreu. A verdade é essa, olha as estatísticas. Não vou falar aqui a estatística para não saber quantas pessoas que morrem por minuto, por segundo. Não vou falar aqui para não errar. E você sabia que num desses minutos pode ser eu e você? Você sabia que nesse instante pode ser você? E a pergunta é, quer dizer, a pergunta não é se você vai morrer ou não. Tu não vai ficar para... Você não vai ficar para muda. Não vai. Tu vai morrer. O problema não é se você vai morrer ou não. O problema é com quem tu vai morrer. Quando Jesus pedir a tua vida de volta, quem é que você vai estar grudado na mão de quem? Todos os dias pela manhã, nós precisamos decidir na mão de quem nós vamos pegar. Acordou pela manhã? Deus, pega na minha mão, porque senão eu caio. Ou senão nós vamos dizer, Satanás, pega na minha mão e me dê tudo que essa vida pode dar. Nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir. Viver santidade é esperar continuamente a volta do nosso Senhor, sabendo que Ele pode voltar a qualquer momento. Talvez não volte nas nuvens como todos nós vamos ver, mas talvez Ele volte para você individualmente. Talvez Ele volte para você. E esperar a volta de Jesus é viver em santidade. E quem vive em santidade não teme a volta de Jesus. Pelo contrário. Ei, eu não sei você, mas se Jesus voltar agora para mim é somebody love, ó, é alegria. É amor no céu. Adriano, você tem que ir para o céu, bicho. Porque eu não sei se você sabe. Tem algumas coisas que no céu não vai faltar. Churrasco é um deles. Não tem o rio que corre do trono de Deus? É de Coca-Cola. Uma parte, né? Na outra parte já é de suco natural de Murici. Com cupuaçu. É muito bom. No céu tem algumas coisas. Café, vai ter no céu, gente. Vai ter. E eu não confio em quem não toma café. De forma nenhuma. Não adianta, eu não confio. Ah, eu não tomo café. Olho aberto. Eu digo o seguinte, me dê meia hora, depois de acordar, me dê meia hora e 2 xicronas daquela grande de café, que eu vou me comportar bem durante o dia todo. Amados irmãos, nós precisamos entender que é uma escolha diária. Viver santidade não é uma coisa que vai ser forçado a nós. Nós precisamos decidir. Nós precisamos decidir. Segundo, para terminarmos, e eu vou pular um aqui, para nós terminarmos pelo menos um horário. Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Não vou usar tudo isso não. Segunda referência para uma noiva que espera a volta de Jesus. É a noiva que se prepara e vive em vigilância e fidelidade. Em vigilância e fidelidade. Como diz Mateus 24, 42 e 44.
Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Amados, o perigo do sono espiritual é que muitos começaram com muito zelo. Muitos começaram animados, se converteram, a chama do primeiro amor inundou seu coração, tudo isso. Mas a verdade é que com o tempo nós vamos enfraquecendo. Até graças a Deus eu escrevi um livro, eu preciso editá-lo, eu preciso imprimir esse livro. E o nome desse livro é A Manutenção da Fé. Está prontinho, já estou todo revisado, eu só preciso de condições para poder imprimir esse livro. Eu creio que vai abençoar muitas vidas. Que fala sobre a manutenção da fé. Justamente nisso aqui. É parar em certos momentos, como nós mandamos arrumar carro, como nós mandamos arrumar bicicleta, como nós mandamos arrumar até as mulheres. Nós mandamos as mulheres para as oficinas para arrumar as mulheres, não tem? A irmã Vanessa foi arrumada esse diazinho, um monte de mulher arrumada. Nós paramos para arrumar um monte de gente. Nós paramos para arrumar bicicleta, nós paramos para arrumar óculos, nós paramos para arrumar todo tipo de gente. Mas a verdade é que muitas vezes nós não paramos para dar manutenção na nossa fé, do qual depende toda a nossa vida. Pararmos e analisarmos o que é que nós estamos, da forma que nós estamos caminhando, dar manutenção na nossa fé, porque dela vai depender a nossa vida. Nós precisamos entender sobre isso. Vigiar é se manter-se desperto, acordado. Vigiar é justamente cuidar do seu coração. O importante, amados, não é começar bem. O importante é terminar bem. É terminar bem. Não adianta nada você fazer tudo no início, se tudo isso que você fez parou no final. Vigiar é continuar cuidando do seu coração, cuidando do teu tempo, cuidando das prioridades do seu coração, cuidando das prioridades da sua vida. Fidelidade é a marca de um prudente, de uma pessoa sensata. Cada culto, cada oração, cada ato de celebração, cada momento de fé é uma forma de encher a lâmpada de azeite. Cada culto que nós estamos aqui, o nosso azeite está sendo enchido, a nossa lâmpada está sendo enchida, para que nós possamos mais um tempo esperar a volta do nosso Senhor. E eu quero parar por aqui. Só vou dizer o terceiro ponto, porque eu sou presbiteriano, e presbiteriano prega 3 vezes, né, irmão Júnior? É 3 tópicos, né? Presbiteriano é assim. Se não tiver 3 tópicos, não foi a mensagem completa. E o terceiro tópico seria, ou é, a noiva que se prepara para ser recebida na glória eterna. Uma noiva que espera a volta de Cristo, ela se prepara, não para viver aqui, mas ela se prepara para a glória do Senhor Jesus. Quero te convidar a você se colocar de pé. A noiva precisa ansiar pela volta do seu Senhor. Precisa ansiar. Talvez você está ansiando para que tua empresa dê certo, para que os teus filhos deem certo. Talvez você está ansiando para que o seu casamento se estabeleça. Tem aqui muitos solteiros e solteiras que estão ansiando aí por um casamento. Hoje minha filha, de 5 anos, eu quase dei uns tapas nela, só não dei uns tapas porque ela não está perto de mim, senão eu tinha dado uns tapas nela, minha filhinha Ana. Papai, quando eu crescer, eu vou casar, eu vou engravidar e ter um filhinho. Eu falei, cala a boca, menina, para de falar com isso. Misericórdia, sai fora desse negócio, muda ela. Eu falei, quebra sua cara, só não vou quebrar porque eu não estou perto de você. E esperar a volta de Cristo, amados, é esperar ansiosamente. É cuidar do nosso caminhar, é cuidar da nossa vida.
saber que nós teremos que dar conta da nossa vida, mas, amados, não torne a caminhada com Jesus, não torne a caminhada com Jesus uma prisão. Pelo contrário, você e eu somos privilegiados. Eu não sei o porquê. Isso é uma coisa que eu vou perguntar a Ele. Por que Ele me amou de uma tal forma para ir lá na minha família e me pinçar do meio da minha família? Eu sou o único pastor da minha família. Eu estudei para ser padre, gente. Eu estudei para ser padre. Não que seja padre é ruim, mas o que é que Ele queria comigo ser pastor? Ir lá pinçar do meio da minha família, me trazer para perto dEle, me conduzir para esse caminho. Um cara errado que nem eu. Um cara cheio de defeito que nem eu. Não tem nada a ver comigo e com você, tem tudo a ver com a vontade e misericórdia do Senhor. Eu não vou ficar choramingando, porque eu não faço as melhores viagens, porque eu não tenho as melhores coisas dessa terra, mas eu vou me alegrar, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Porque o meu nome está na palma da mão do meu Senhor. E a última palavra não vai ser do dono deste mundo, mas a última palavra será do meu Deus, o meu Pai. Aleluia! Se alegre no Senhor. Se alegre em Deus, eu sou um dos escolhidos, aleluia! Viva como um deles. Viva como um daqueles que está caminhando para a Canaã celestial. Se anime no Senhor, se alegre no Senhor. Comece os cultos na tua casa, ensine os teus filhos no caminho que se deve andar. Acorde pela manhã, não vá pegar no celular primeiramente, não. Dobre os seus joelhos. Fale com o teu pai primeiramente, tenha um a sós com ele, chama ele para fazer parte da sua vida, chama ele para ser teu sócio no dia, chama o Senhor para caminhar contigo, chama o Senhor para o teu casamento, chama o Senhor para a tua casa, crie um caminho de comunicação com Deus. Se alegre. Eu não sei como foi a forma que Jesus te trouxe para perto dele. Eu não sei qual foi a forma que Jesus te chamou a atenção. Comigo foi na pancada. Comigo foi num acidente que eu tive 4 comas, 4 paradas cardíacas, 53 pontos em cima de uma cama. Eu tive um encontro melhor da minha vida. Eu não sei como foi o seu, só sei de uma coisa, foi o que Deus usou para te trazer para perto dele. Talvez Deus está te trazendo um tempo de luta. Talvez Deus te trouxe num tempo de luta para dizer, ei, em meio às suas lutas eu estou olhando para você, eu estou cuidando de você. Talvez no tempo de maior luta, como foi a minha, eu descobri que existia um mundo a ser explorado, que é o mundo de Deus. Do qual as bebidas já não têm mais o mesmo sentido. Aquelas cachaçadas que eu bebia, hoje eu não preciso tomar nenhum gole e eu estou muito mais feliz do que muito pé inchado por aí. Hoje eu não preciso fazer falcatrua porque o Senhor resolveu a minha vida. Hoje eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã porque basta cada dia o seu próprio mal e o Senhor cuidará de todos eles. Pode vir os problemas, mas eu sei que o meu Senhor estará comigo. Aleluia! Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você está, só sei de uma coisa.
Talvez você deveria ter um a sós com o Senhor. Talvez você deveria ter uma particularidade com Ele. E dizer: Senhor, eu quero verdadeiramente entregar a minha vida ao Senhor. Pastor, você não conhece a minha vida, eu não preciso conhecer a tua vida. Mas eu quero que você conheça o meu Senhor. Porque tudo isso fará sentido. O que dita quem você é, não é o problema que você está passando. O que dita quem você é a mão do Senhor estendida sobre a sua vida. Do qual Ele não vai te desamparar. Ele não vai te deixar. E Ele mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias da sua vida. Jesus te ama e não vai mudar. Não vai mudar. Não é porque as coisas não estão dando certo. Não é porque a tribulação veio. Não é porque o problema veio que Ele não te ama. Ei, não é assim. Mas o melhor Ele já fez por você. Ele conquistou a tua liberdade com preço de sangue. Com preço de sangue, Ele assinou uma sentença dizendo: está livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre para servir ao Senhor. Você é livre para adorar ao Senhor. Você é livre. Adoremos o nome do Senhor. Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Pai, nos faça prudentes, Senhor. Pai, tira toda a imprudência do nosso coração. Deus, tira, Senhor, tira, Senhor. Deus, se Satanás tapou, ó Pai, muitas visões aqui, ó Deus, que seja hoje, Senhor, desnudado toda a artimanha satânica, Senhor. Que corações aqui sejam hoje, Deus, voltados para Ti, ó Deus, através do arrependimento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude. Pai, em nome de Jesus, manifesta com o Teu poder e graça, manifesta com a unção do Senhor. Pai, toma a vida de cada um aqui, ó Pai, nessa noite, Pai, para que nós não sejamos pegos de surpresas, ó Pai. Que nós não sejamos, ó Pai, pegos de surpresa sem óleo, com a luz apagada, ou que na Tua volta, Senhor, nós não sejamos encontrados longe, Deus, da Tua presença, Senhor. Deus, que Satanás não trabalhe no nosso coração, dizendo: viva da forma que você quer, faça o que você quer, porque vai dar tempo. Lá no final, quando você estiver velho, você volta, você entrega a sua vida. Não, Senhor, nós queremos entregar os nossos melhores dias, nós queremos entregar a nossa melhor vida, a nossa melhor saúde, o tempo com dinheiro ou sem dinheiro. Nós queremos entregar o melhor da nossa vida, que é o hoje, Senhor, é o presente. Nós queremos entregar a Ti, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Santo Espírito, nosso amigo consolador, nos ajude, Senhor. Quebra grilhões aqui hoje, correntes que estão amarrando. Pai, em nome de Jesus, se for rancor, mágoa, quebra hoje, Senhor. Tira hoje, Senhor. Deus, se tem alguma coisa atrapalhando o agir do Senhor na vida dos meus irmãos e na minha vida também, Senhor, quebra hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome, é o que nós te agradecemos. Hoje e para todo sempre. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Aleluia! Aleluia! Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Faça assim em forma de receber. Que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus, que o amor do Pai seja derramado sobre a sua vida. E quem crê, diga amém. Que a sua semana seja ótima, que sua semana seja cheia de vida.
em nome de Jesus. Não vá embora sem cumprimentar pelo menos 100 irmãos para a glória do Senhor Jesus. Deus te abençoe.